Correção, então, das atividades pirâmide 2, tá? Uma pirâmide hexagonal regular possui o apótema da base medindo 4 raiz de 3, tá? Sabe-se que a medida da altura dessa pirâmide ela é equivalente a 2 raiz de 3. Bom, então o que o exercício me deu? Ele me deu o apótema da base, né? O apótema da base é o que a gente chama de M, tá? E ele me deu a altura da pirâmide. O que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar o volume dessa pirâmide. Bom, mas para calcular o volume, eu preciso de quem? Volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Só que um detalhe, para achar a área da base, eu preciso sempre do A, que é a aresta da base. Eu não tenho aresta da base, mas toda vez que eu tiver o M, que é o apótema da base, eu encontro o A. Só jogar na fórmula. Como ela é uma pirâmide hexagonal, o M, para a gente encontrar o M, calculamos assim, seria A raiz de 3 sobre 2. Dessa forma a gente encontra o M. Só que um detalhe, eu não preciso achar o M. Eu tenho que achar o A, porque o M eu já tenho. Então, eu venho com o M aqui e jogo aqui. Vai ficar, ó, 4 raiz de 3 é igual a A raiz de 3 sobre 2. Raiz de um lado multiplicando, porque aqui ela tá multiplicando e aqui também ela tá multiplicando, já corta. Esse 2 que está dividindo passa para cá, multiplicando. Então, ele vem para cá, multiplicando 2 vezes 4, 8. Encontrei o A. Bom, se eu encontrei o A, eu já posso fazer a área da base. Ó. Vou até fazer separado para não ficar muito extensa a conta. A área da base. Como ela é hexagonal, 6A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vem com esse A aqui, 6 vezes, eu já vou colocar direto, ó, 8 ao quadrado dá 8 vezes 8, 64, raiz de 3 sobre 4, tá? Eu vou dividir aqui, eu vou simplificar, ó, 64 dividido por 4 é 16, então 16 vezes 6 vai dar 96 raiz de 3, beleza. Vem pra cá e coloca aqui, ó, volume, vou até trocar de cor, volume 96, que é a área da base, né, raiz de 3, 96 raiz de 3, vezes a altura, que é 2 raiz de 3, dividido por 3, porque é a parte da fórmula. Então, 96 vezes 2, ó, multiplica raiz multiplica com raiz. Quem tá fora multiplica com quem tá fora. Então, 96 vezes 2, 192. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Dividido por 3. Ó, o 3 em cima e o 3 embaixo. Corta a resposta final, 192, que é a alternativa D. Segundo aí as atividades. Vamos para número 2. Vamos para número 2 aqui, trocar aqui aquela da estrutura do círculo. Só um pouquinho. Vamos lá, número 2, vamos mudar. Número 2. A estrutura de um círculo, que eu fiz o desenho ali, semelhante, foi construído conforme um poliedro abaixo, que é a composição de um cubo e uma pirâmide. A altura dessa estrutura, a altura da estrutura toda é 20, tá? E a aresta do cubo é 12. Então, quantos metros de lona serão necessários para revestir essa estrutura? Onde é que a gente vai colocar a lona aqui no círculo? A gente vai colocar na volta aqui, que é nos triângulos da pirâmide, e nas laterais do cubo. Ou seja, não vai lona aqui, e não vai lona embaixo. Então, o que a gente tem que calcular para achar os metros quadrados de lona? Já diz aqui, metros quadrados é área. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a área lateral da pirâmide, tá? Que se calcula assim, N vezes A vezes G dividido por 2. E a parte lateral do cubo.
Mas o cubo só tem área total. Detalhe, a área total ele calcula a área de todas as faces. Quantas faces tem o cubo? 6. Quantas faces eu tenho que calcular a área? Só da volta. Só da volta eu vou descontar quem? O chão em cima. Então vai ficar uma área do quadrado vezes 4, porque eu só quero a volta, tá? Então vamos lá, vou fazer a do cubo que tá mais simples, já tá direto ali, eu já tenho o A. Vai ficar 4 vezes 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. 144 vezes 4. Então vai ficar a área 4 vezes 144. A área 576. Certo? A área do cubo, da parte da lona do cubo eu já fiz. Só que detalhe, o que eu tenho que fazer agora? A área lateral da pirâmide. Eu não tenho o G, mas eu tenho como encontrar o G, ó, porque eu tenho a altura da pirâmide, não tenho? Eu tenho a altura de toda a estrutura. Se até aqui é 12, porque é a aresta do cubo, quanto que sobra para a altura da pirâmide? 20 menos 12, 8. Ah, eu sei a altura da pirâmide, eu sei o M, porque eu sei o A, ó. O mesmo 12 daqui é da pirâmide. Então, vamos achar o Pitágoras. G ao quadrado igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. G não sei. O M, quando a base é quadrada, é a metade do lado. É a metade do 12. 6, então. E o H é 8. G ao quadrado vai dar 36 mais 64. G vai ser raiz de 100. Raiz de 100, G igual a 10. Vem pra cá, ó, e finaliza. O N é quantos triângulos tem nessa pirâmide? 4. O A, 12. O G, 10. Dividido por 2. Eu vou simplificar aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 12 vezes 10, 120. Vezes 2, 240. O que eu faço para finalizar? 576 mais 576 mais 240, que dá 816. Alternativa C, tá? Vamos lá para número 3. Vamos ver o que diz na 3. Uma pirâmide de base quadrada, pulei aqui uma aqui. Uma pirâmide de base quadrada tem 15 centímetros de altura e 17 de apótema. Então, o perímetro da base equivale a... Bom, ele deu a altura e o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide é o G. Se for apótema da base, é M. Então, ele deu o G. Eu preciso do perímetro da base. Se ela é quadrada, eu tenho que somar os lados. Então, eu tenho que achar quem é o lado. Só que, como é que eu vou achar o A? Lembrando daquilo que eu falei numa questão anterior. Se eu tenho o M, eu tenho o A. Então, eu vou encontrar o M aqui com esse Pitágoras. E se eu tenho o M, eu tenho o A. Então, eu vou usar Pitágoras. Vamos aqui, ó. G ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. O G, 17. 17 ao quadrado. O M não sei. E o H é 15. 17 ao quadrado vai ser 200 e... Vamos ver quanto que é 17 ao quadrado. 17 vezes 17, né? Vamos ver aqui. 17 vezes 17, 289, tá? 15 ao quadrado é 225. Tá somando, vem pra cá, subtraindo. Então, vai ficar 289 menos 225, 64. Raiz de 64, eu vou achar o M, que é 8. Só que um detalhe, o M, eu achei o M, não é
o A, o perímetro, eu tenho que achar a soma dos lados. Aqui eu achei o M. Quando ela é de base quadrada, o M não se calcula assim? A dividido por 2? Sim, então eu sei que é a metade do lado. Então, se esse aqui é a metade do lado, o lado vale 16. Como são 4 lados iguais, eu faço 16 vezes 4, 64, alternativa C, tá? Bom, vamos para número 4. Aqui, 4, vê o que diz no número 4. Vamos lá para o número 4. A figura abaixo mostra a planificação de um sólido. Qual é o volume? Claro, eu fiz uma parte do desenho aqui, só para mostrar o que o desenho me deu. O desenho me deu esse pontilhadinho aqui que vale 10, tá? Que é a altura do triângulo. Essa altura do triângulo a gente chama de apótema da pirâmide. Então, o G é 10. E ele deu o lado do quadrado, que é o A, é a aresta da base, que é o 12, tá? E eu tenho que chegar no volume. Volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, eu não tenho a altura. Então, eu tenho que achar a altura com o apótema e com o A. Como que eu vou achar a altura? Pelo Pitágoras, ó. G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. O G é o 10, o H não sei, e o M, se ela é de base quadrada, é a metade do lado. Então, 6. 10 ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 36. Vem para cá, menos 36. Então, vai ficar aqui 64. Raiz de 64, H é 8. Se eu sei o H, joga aqui. Volume, ó. Volume. Se a área da base é um quadrado, qual é a fórmula da área da base? Então, é A no quadrado, a fórmula do quadrado. O H é 8 dividido por 3. Então, volume vai ficar 12 ao quadrado vezes 8 sobre 3. 12 ao quadrado, vamos fazer as continhas. 12 ao quadrado, 144, né? 144 vai ficar 144 vezes 8 dividido por 3. Vamos dividir por 3. Vai ficar a resposta final, então, 384, que aí na alternativa é a alternativa C, tá?